Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Celso Ramos. E aí, preparados para mais uma aula de biologia? Agora a gente vai estudar, pessoal, a respeito dos fósseis, tá bom? Então, a gente vai começar a explicar aqui para vocês alguns fatos que são considerados como evidências da evolução. Eu já comecei a falar sobre a seleção natural, tá? Que é considerado uma evidência do processo evolutivo. Agora a gente vai falar dos fósseis. Os fósseis são considerados evidências de que o processo da evolução aconteceu ou está acontecendo, tá? E a gente vai explicar para vocês o que são fósseis, como eles são formados, né? O processo de fossilização. Basicamente isso, a nossa aula de hoje. Então, é bem light, bem tranquila, basta você prestar atenção. Pega seu caderninho, esteja pronto para estar anotando e vamos que vamos. Pessoal, primeira coisa, o que são fósseis, tá? Os fósseis são vestígios deixados por seres que viveram no passado. Então, na natureza, nada acontece por acaso, né? Alguns dizem que o processo de evolução acontece por acaso. Eu não acredito que nada é por acaso. Então, por exemplo, os fósseis, eles têm essa função principal de nos mostrar que existiram seres vivos no passado totalmente diferente dos atuais, tá? Eu só posso dizer que existiu dinossauros porque existem ossos de dinossauros, tá? Eu só posso falar que tem o tigre dente de sabre porque existe o fóssil do tigre dente de sabre. Só posso falar do mamute, por exemplo, por conta da presença de corpos de animais como esses que foram encontrados com alto índice de conservação. Então, os fósseis eles são muito importantes para que a gente tenha certeza de como que eram os animais, os seres vivos em passados remotos, tá? Antes que a teoria da evolução pudesse ser desenvolvida, acreditava-se numa teoria chamada fixismo. E esse fixismo ele foi derrubado por terra principalmente por causa da presença desses fósseis, tá? Então, são vestígios deixados por seres que viveram no passado. E esses vestígios, pessoal, podem ser os mais variados tipos, tá? Você sabe que se um cara vai cometer um crime, ele deixa os seus vestígios. Ele deixa ali um fio de cabelo, ele deixa uma impressão digital. Então, a mesma coisa acontece aqui para os seres vivos que viveram no nosso planeta. Eles podem até não existir mais, mas eles deixaram alguma coisa, alguma marca. Essa marca pode ser o quê? Restos de ossos, né? Pode ser até mesmo um esqueleto inteiro do corpo do animal. Podem ser dentes, tá? Inclusive, existe a ciência ali que com o dente o cara consegue até mesmo tentar imaginar como é que era o indivíduo. E realmente, pessoal, o tipo de dente ele traz algumas evidências de que tipo de alimento que o cara comia, por exemplo, tá? Por exemplo, a gente pode citar a arcada dentária de indivíduo que tenha dentes diferentes. A gente chama de arcada heterodonte, tá? Heterodonte. Hétero quer dizer diferente, né? E donte significa dentes. Então, quando eu tenho uma arcada dentária com vários dentes diferentes, é um indício de que o indivíduo seja onívoro, que se alimenta tanto de carne quanto de alimentos vegetais. Então, o tipo de dente, o tipo de arcada dentária, ela traz muitas informações a respeito dos indivíduos. Então, esses vestígios podem ser ossos, dentes, podem ser pegadas impressas, tá? Na paleontologia, para quem, por exemplo, eu sou professor de biologia, quando eu estava na universidade, eu paguei essa disciplina de paleontologia, e lá a gente conseguia, tinha um cálculo, né, um cálculo teórico, onde a gente tentava estimar o tamanho do animal, só levando em consideração o tamanho da pegada do indivíduo. Tá? Então, são tipos de vestígios muito importantes, até mesmo para a gente descobrir como é que era o corpo do indivíduo. Tá? Pegadas impressas que podem ser conservadas ao longo do tempo. Pode ser também fezes petrificadas, tá? E essas fezes petrificadas a gente chama de coprólitos, tá? Coprólitos é a mesma coisa que fezes petrificadas. Aí você pergunta, até fezes os caras utilizam como estudo? Sim, dá para você tentar analisar, por exemplo, qual tipo de alimentação
que era utilizado por esses animais, né? Então, tem vários aspectos que podem ser analisados, levando em consideração o tipo de vestígio que está sendo analisado, tá? Outro tipo de fóssil também que pode ser considerado como vestígio, logicamente, é o corpo do animal conservado, tá? Que a gente tem exemplo do mamute mais conservado que existe atualmente. Ele foi encontrado ali no gelo, né? Bastante conservado. E ali a gente consegue ver como é que eram as características do animal, que são totalmente diferentes das características de elefantes atuais, tá? Os fósseis os fósseis permite o cientista deduzir o tamanho e a forma dos organismos que os deixaram, possibilitando uma reconstituição de uma imagem mental, possivelmente bem realista desses organismos quando ainda vivos. Então, como eu já mencionei para vocês, com a arcada dentária a gente consegue descobrir qual era o tipo de alimento que o indivíduo comia, a, as fezes que são encontradas, né? Então, são características importantes que devem ser levadas em consideração quando a gente analisa esses vestígios. E os fósseis, eles são muito importantes também, no sentido de comprovar que o evolucionismo, né, ele é uma teoria mais aceita do que o fixismo. Pelo menos levando em consideração que os seres vivos atuais são diferentes dos indivíduos que existiam no passado, tá? O que é o fixismo? O indivíduo acreditava-se, né, que os indivíduos que existiam, as espécies de seres vivos que existiam lá no início da formação do planeta, são iguais às espécies que existem atualmente. Elas não teriam sofrido modificações, não teriam sofrido mudanças. Ou seja, elas seriam espécies fixas, tá? E já no evolucionismo, ela defende que as espécies elas podem acumular mudanças, tá? Podem acumular mudanças. E essas mudanças podem chegar a um determinado ponto que esses indivíduos que acumularam essas mudanças ao longo dessas milhares de gerações vai tornar com que esses indivíduos sejam de espécies diferentes. Então, isso aqui é o evolucionismo, tá? Existe uma linha do criacionismo, por exemplo, que fala que os seres vivos eles podem sofrer modificações, tanto é porque existe a seleção natural, tá? Mas essas modificações elas não vão ser tão extremas a ponto do indivíduo deixar de ser de uma determinada espécie. Por exemplo, a gente tem ali o cachorro doméstico. Você sabe que existem várias raças de cães. Eles podem ser diferentes entre si, mas segundo essa linha do criacionismo, ela fala que esses cachorros que são diferentes, eles não vão acumular tantas diferenças para chegar a um ponto de você dizer que eles não são da raça, que eles não são um tipo de cachorro. Eles sempre serão cães. Eles não vão se transformar em outra espécie de animal. Tá? Essa seria uma ideia defendida por uma linha do criacionismo. Tá? Existem várias linhas do criacionismo. Bem, com relação ao processo de fossilização, como é que ocorre a formação de um fóssil? Nós já sabemos que os fósseis são vestígios de seres vivos que viveram no passado. Por meio desses fósseis a gente consegue, por exemplo, determinar quais foram os modos de vida desses indivíduos, né? Agora, como é que a gente consegue, quais são os tipos de fossilizações que existem, tá? Bem, por que que o corpo de um animal, de um ser vivo, conseguiu passar tanto tempo conservado e o processo de decomposição não destruiu totalmente esses vestígios? Bem, esse primeiro processo de fossilização aqui a gente chama de mineralização ou permineralização. Como o próprio nome já diz, as células, né, as partes orgânicas que formam o corpo do ser vivo, elas são substituídas por minerais presentes ali na rocha adjacente. Então, o corpo do indivíduo ele vai ter uma substituição, né, da parte orgânica vai ser substituída por uma parte inorgânica, tá? Mas para isso aqui acontecer, pessoal, tem que ocorrer por exemplo, um soterramento brusco, um evento brusco, tá? O animal aqui, o corpo do animal ficou aqui no substrato e ele foi soterrado repentinamente.
pode ter acontecido uma catástrofe, sei lá, um soterramento repentino, e esse corpo ele foi submetido a altas temperaturas e alta pressão. Não teve condição nesse caso de dos micro-organismos atuarem, destruindo totalmente o corpo desse animal. E aí, o que acontece? As partes moles, né, como pele, músculo, gordura, foram totalmente destruídas. E aí ficou os ossos. E esses ossos, eles podem sofrer eles não vão sofrer decomposição, tá? E aí eles entram no processo de fossilização. OK, pessoal? Vai chegar uma determinada situação que acontece ao acaso, em que esse vestígio aqui, que foi soterrado, ele pode ser exposto. Aí a gente vai ter o evento de afloramento, tá? Alguma catástrofe pode acontecer fazendo com que esse vestígio seja encontrado. Até mesmo pessoas fazendo escavações, né? Então é chamado de afloramento. Então a gente tem aqui vários fósseis encontrados que sofreram processo de mineralização. Esses aqui são chamados de trilobitas, tá? São artrópodes que viveram há milhares de anos atrás, segundo os estudiosos, tá? Então, a parte orgânica do corpo do animal foi substituída. Pessoal, pode ter situação em que o corpo do indivíduo foi totalmente destruído e ficou apenas a impressão do corpo dele ali no local, tá? Então, existem várias maneiras de formação de fósseis, tá? Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês da floresta fóssil, fica na minha cidade, tá? Eu sou de Teresina, e lá em Teresina existe a floresta fóssil, tá? Fica localizada ali às margens do rio Poti, ok? E lá nós vamos encontrar um grande número de árvores, de troncos de árvores, né, petrificados. Então você olha para isso aqui, ó, você sabe que isso aqui é um tronco, mas quando você olha de perto, você vê é uma pedra. E realmente, porque o tronco que existia, as células desse tronco foram totalmente substituídas, tá, por minerais. E ali ficou apenas o formato do tronco. Tanto é verdade, pessoal, isso aqui é uma imagem de uma pedra encontrada lá, tá? A gente percebe que a gente pode analisar o seguinte, ó, as camadas que existem no tronco. Você já viu um tronco cortado? Você percebe que tem os anéis. Cada anel daquele ali representa, por exemplo, um ano de vida da árvore, tá? Então aqui a gente consegue perceber também a presença desses anéis nesse tronco petrificado, tá? Um outro tipo de fossilização, pessoal, é a mumificação. Na mumificação, vai existir uma conservação. O corpo do ser vivo ele vai ser protegido contra a decomposição. Tá? Bactérias e fungos não vão estar atuando e assim esse corpo vai ser conservado. Um exemplo de mumificação que a gente pode citar é a formação do âmbar. Tá? Você sabe que as árvores elas produzem uma resina. Essa resina, se ela cair, por exemplo, no corpo de um inseto, ela vai conservar. Tá? É semelhante ao que ocorre, por exemplo, com doce. Você sabe que doce não anda estragando, né? Você faz ali um doce de caju, você pode até deixar ele fora da geladeira no recipiente fechado, porque o açúcar, ele impede a presença de bactérias, porque o ambiente fica muito concentrado. Então, um ambiente muito concentrado vai eliminar a água, por exemplo, de um organismo, tá? É a água que justamente vai fazer com que ocorra a decomposição. Então, nós temos a mumificação, tá? Um outro exemplo de mumificação pode acontecer também no congelamento. Então, no congelamento, como o gelo, as baixas temperaturas, elas diminuem o metabolismo, tá, dos micro-organismos e isso faz com que a decomposição não aconteça ou até mesmo aconteça de forma bem lenta, tá? Pessoal, isso aqui acontece, por exemplo, com pessoas que tentaram subir o Monte Everest. Quantos cadáveres de pessoas não existem nesse Monte Everest, tá? Que infelizmente não puderam ser resgatados. Mas o corpo deles está lá, conservadinho. Então é um exemplo aqui de mumificação. E esse caso ocorreu no exemplo do mamute, tá? Então os mamutes atuais a gente sabe a aparência dele, principalmente por conta do alto nível de conservação do corpo desses seres vivos, tá? Além de ter dentes, ossos, né,
além de ter a questão da mineralização ou permineralização, a gente pode considerar como vestígio fóssil, pessoal, as impressões que o corpo desses seres podem deixar no ambiente, ok? Aí a gente falou da questão das marcas. As marcas também podem ser consideradas fósseis, tá? Não apenas o resto do corpo do animal, mas também como a impressão que eles deixam no ambiente. Um exemplo bem claro de marca que pode ser deixada por um ser vivo do passado é a questão dos moldes e do contramolde, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma rocha. Nessa rocha tem a impressão, é como se fosse a impressão digital de uma carapaça de um molusco, certo? Veja, o molusco foi eliminado, ele foi, sei lá, o tempo fez com que aquela carapaça fosse destruída, tá? Só que quando a carapaça foi levada, foi destruída, ficou o quê? Ficou apenas a marca, tá? Nessa marquinha aqui, que ficou impressa nessa rocha, pode acontecer deposição de rocha sedimentar, areia, tá? Por exemplo, essa rocha sedimentar, ela vai ocupar os espaços internos dessa impressão digital, ela vai acabar ficando mais compactada, tá? E vai formar o que nós chamamos de contramolde. Então, o que esse cara fez aqui, ele colocou uma massinha de modelar, ele pressionou contra essa impressão aqui dessa concha de molusco e ficou aqui como se a massinha de modelar, ela ficou no formato do próprio molusco. Então, o contramolde é justamente isso, tá? Ele é resultado de uma deposição de rocha sedimentar sobre uma impressão que foi deixada na rocha. E assim, essa rocha sedimentar, pessoal, ela vai ficar cada vez mais compactada e vai dar um formato como se ela fosse o próprio indivíduo. Mas, na verdade, é formado somente por rocha, tá? Então, pessoal, eu apresentei algumas situações, né, alguns exemplos de fósseis. Expliquei para vocês sobre os tipos de fósseis que são formados. Agora, o que vocês devem levar principalmente em consideração é a questão da formação do fóssil que eu mostrei para vocês anteriormente. Como que um fóssil ele é originado? Para que um fóssil seja formado, tem que acontecer um evento brusco, um soterramento brusco, por exemplo, tá? Pessoal, existem fósseis que são utilizados atualmente como combustíveis. Você já ouviu falar em combustível fóssil? Gasolina, gás natural? Então, esses tipos de componentes que são encontrados na natureza são restos, né, são resultados do petróleo. O petróleo é justamente proveniente do processo de decomposição dos fósseis, né? Os fósseis foram sendo formados, ocorreu um soterramento brusco ali, foram submetidos a alta pressão, a alta temperatura e foi dando origem aos hidrocarbonetos, como o petróleo, por exemplo. Você sabe que o petróleo atualmente ele é usado ali para promover a separação dos seus derivados, como gasolina, gás natural, né, parafina. Então, é um tipo de fóssil, tá? Os fósseis, eles são muito importantes para a gente tentar descrever como é que eram os seres vivos em épocas remotas. E essa questão da formação desses fósseis, ela foi primordial para a derrubada do fixismo. E só lembrando, fixismo é o quê? Fixismo é aquela teoria que fala que os seres vivos do passado não sofreram o processo de mudança, de acumulação, tá? De características que foram se acumulando ao longo de milhares de anos, e esses seres vivos são iguais aos que viveram lá no passado. Já no evolucionismo, não. No evolucionismo, ele fala que os seres vivos eles sofrem mudanças. E a questão de existirem esses fósseis é justamente para mostrar que os seres vivos que são atuais são totalmente diferentes, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham entendido. A gente falou sobre os fósseis, sobre o processo de formação dos fósseis, tipos de fósseis que podem ser ossos, dentes, pegadas impressas, né? Os moldes, os contramoldes. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham anotado tudo. Aproveito para te convidar a seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, plataforma Gonçalves Dias, e nós estamos no YouTube. E espero que todos fiquem com Deus e eu aguardo vocês na próxima aula, tá, pessoal?
Até mais. Tchau, tchau.